Ok. Digam-me aí no chat, por gentileza, se vocês estão visualizando a tela que eu compartilhei. Tá conseguindo? Sim, o João falou que sim. Bom, então aqui no chat eu estou compartilhando o link do Google Forms para vocês registrarem a presença nessa aula online. Como eu disse, nós iniciaremos na apostila CEJA, Mundo do Trabalho, a apostila que vocês têm, né? História, Caderno do Estudante, Ensino Médio, volume 3. Unidade número 4, final da unidade número 4. Nós, nas aulas anteriores, abordamos o início e o meio da unidade 4 e vamos finalizá-las hoje com o tema 3. Na página 109, Ensino Médio, volume 3. Bom, então aqui na página 109 nós temos a retomada da democracia no Brasil. Bom, fazendo a leitura aqui, o fim do período ditatorial foi marcado pelo retorno das eleições aos cargos dos poderes executivo e legislativo e a necessidade de criar outra Constituição que retomasse os direitos civis, políticos e sociais, que haviam sido extintos e violados continuamente pelo regime ditatorial, pela ditadura militar que foi implantada no Brasil com o golpe de 64, que perdurou até 1985. Então, a ditadura chega ao fim e é necessário, então, se elaborar uma nova Constituição para a República, uma nova Constituição para o país, que restabelecesse direitos civis, políticos, sociais, como liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de imprensa, direito a votar, a se candidatar e ocupar um cargo público ou um cargo parlamentar, e direitos sociais, como direito à educação, direito à moradia, direito à privacidade, direito à inviolabilidade do lar e direito à presunção de inocência. Nenhum desses direitos foram mantidos ao longo do período ditatorial. E, ao contrário, eles eram diuturnamente violados, né? A liberdade de expressão era violada na medida em que se estabeleceu a censura sobre os meios de comunicação, a censura sobre as instituições de ensino, as instituições de pesquisa, as associações de artes, artistas e as linguagens, as diversas linguagens de arte que vigoravam no Brasil durante aquele período. Dessa maneira, a antiga Constituição de 1967 foi substituída pela Constituição de 1988, que está em vigor atualmente. Nós veremos mais à frente que ocorreu uma grande contradição entre aquilo que se estabeleceu pela Constituição de 1988 e os planos de estabilização econômica que foram promulgados após a retomada da redemocratização e o fim da ditadura. E veremos que contradição foi essa. Bem, assim, iniciou-se um processo de redemocratização do país, ao mesmo tempo que uma nova ordem econômica mundial globalizada, impôs transformações ao mundo do trabalho brasileiro,
não só brasileiro, como em âmbito mundial. Nesse contexto, uma lógica econômica de orientação liberal se consolidou, entrando em choque com uma série de direitos trabalhistas garantidos pela nova Constituição. Que nova ordem econômica mundial foi esta? Com a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria, teve início, na década de 1990, um grande avanço que se denominou globalização e que dura até hoje. Esse processo pode ser considerado parte do próprio desenvolvimento do capitalismo. Ocorreu assim, uma potencialização da capacidade de produzir e distribuir produtos em escala mundial. Portanto, carros de uma mesma montadora podem, por exemplo, ser montados em diferentes países e vendidos em várias partes do mundo. E mais que isso, o mesmo veículo pode ser montado com peças produzidas em diferentes partes do planeta. Para o capitalista, a decisão de produzir e distribuir em um lugar ou outro passou a se relacionar com possíveis vantagens que ele pudesse obter em fazê-lo nesse ou naquele país. Bom, houve uma grande revolução tecnológica que ocorreu ao longo dos anos 70, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos 80 e que se difundiu nos anos 90. A primeira delas foi o desenvolvimento da linguagem binária. O que é a linguagem binária? É a linguagem digital. A linguagem que é utilizada como código para o funcionamento de máquinas informatizadas, como os nossos computadores ou os nossos aparelhos de telefonia celular, os nossos smartphones atuais. Essa linguagem binária, a linguagem de 1 e 0, aplicada aos transistores, pôde revolucionar a capacidade de processamento de informação, de processamento de dados. E essa alta capacidade e alta velocidade de processamento de informação e de dados, proporcionada pela linguagem binária, a linguagem digital, com a evolução dos transistores, tornou possível criar equipamentos de comunicação e telecomunicação que, com o aprofundamento da tecnologia e a decorrente invenção e estabelecimento da internet, ou seja, da rede mundial de computadores, né, uma rede de intercomunicação entre os computadores pessoais, dando origem, portanto, ao que nós conhecemos como a internet, possibilitou, a partir de então, uma velocidade da informação em escala instantânea. E não só uma velocidade, mas também uma alta capacidade de transmissão de pacotes de dados. E, além disso, possibilitou também a descentralização da produção da informação. A partir de então, indivíduos que não estavam historicamente ligados ou vinculados a empresas ou grupos e organizações de mídia, passaram a poder gerar e compartilhar informações e dados nessa rede mundial. O que significa dizer que os indivíduos passaram a competir, e competir é a palavra correta, essencialmente na atualidade, com as velhas mídias, como os jornais impressos, as revistas impressas,
as emissoras de rádio, as emissoras de TV. Então essas mudanças tecnológicas interconectaram não só pessoas e governos, mas também empresas em escala planetária. E os mercados passaram a se conectar de maneira instantânea em escala planetária também. Fernanda Souza levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Não? Se quiserem fazer alguma pergunta, podem escrever aqui no chat que eu leio instantaneamente. Lembrando que o link para registro da presença nessa aula está aqui no chat da apresentação. Bom, retomando. Então, esse desenvolvimento tecnológico, essa interconexão planetária, tornou possível novos métodos de administração de corporações multinacionais. Essas corporações passaram a buscar condições mais vantajosas para produzir e comercializar os seus bens e os seus serviços. E essas condições vantajosas passaram a envolver pressão política e pressão econômica sobre governos das economias periféricas, como o Brasil. Economias periféricas, isto é, economias tecnologicamente dependentes de tecnologia estrangeira, que não têm capacidade instalada de desenvolvimento e produção de tecnologia de ponta em larga escala e em grande profusão, e que, portanto, depende da tecnologia estrangeira. Essas economias passaram a ser pressionadas politicamente por essas corporações e seus estados de origem para oferecer condições cada vez mais vantajosas, porque a partir de então a competição deixou de ser regional e passou a ser uma competição em escala planetária, em escala mundial. Isto é, o Brasil deixou de estar competindo com a Argentina, ou com o Paraguai, ou com o Uruguai, numa escala regional, pela produção e pela venda de picapes, por exemplo, automóveis, e passou a competir com países em escala planetária. Países como Indonésia, Coreia do Sul, Japão, África do Sul, isto é, essa competição se tornou uma competição mundial, em escala planetária. Por isso que se chama esse processo de transformações históricas ocorrido entre os anos 80 e os anos 90 como... Não, Mariana, você não pode apresentar. Se você clicar em apresentação, desativa aí, senão eu não consigo compartilhar a tela. Espera aí que a Mariana está compartilhando a tela e aí acaba impedindo o meu compartilhamento. Aí, voltamos. Bom, então, nesse período, o grau de concorrência se tornou planetário. E essas corporações multinacionais passam a pressionar, elas têm tanto poder econômico, que passam a pressionar governos, estados nacionais de economias periféricas, da periferia do sistema capitalista, como o Brasil, a oferecer vantagens cada vez maiores para que decisões sobre manter planta de produção num país ou transferi-la para outro possam ser tomadas, na medida em que a linguagem digital e a era digital, a era da tecnologia digital, tornou o processo de produção e as plantas industriais e a maneira pela qual se realiza a administração
de empresas algo muito mais barato e muito mais veloz. Então, essa pressão sobre esses governos locais, devido a esse processo de globalização, que significou essa interconexão mundial devido ao avanço da tecnologia de telecomunicações e a criação, a popularização dos computadores pessoais, posteriormente a popularização dos smartphones e a própria difusão da interconexão por meio da internet, possibilitou essas corporações e os seus governos das economias centrais pressionar países da periferia do sistema, portanto, pressionar as economias periféricas por mais vantagens. Dentre essas vantagens, significa, por exemplo, estados de economias periféricas implantarem políticas de arroxo salarial. O que significa política de arroxo salarial? Significa políticas que estabelecem critérios para reajustar o salário abaixo do índice de inflação, ou até mesmo não conceder reajuste salarial num determinado período. Então, essas políticas de arroxo salarial significam o não reajuste dos salários, portanto, para as equipes de administração dessas multinacionais, para os proprietários dessas empresas, significa, logicamente, produzir a custo baixo, explorando mão de obra barata. Bem, há algo do que eu expliquei até aqui que não tenha ficado claro? Se tiverem alguma dúvida, pode escrever no chat, que eu consigo ler imediatamente. Lembrando que o link para o registro da presença nessa aula online do Google Forms está no chat. É só clicar no link que está no chat para registrar a presença. Bom, retomando o texto aqui então. Uma característica importante do período da globalização foi o grande desenvolvimento das telecomunicações, que permitiram o controle do processo produtivo e dos negócios em escala mundial. Você não precisa de uma equipe instalada num país de economia periférica, você pode controlar e administrar a partir do seu país de origem. Né? Uma equipe nos Estados Unidos pode controlar a administração de uma fábrica da Ford aqui no Brasil, devido a esse avanço na tecnologia e nas instalações e equipamentos de telecomunicação. Isso é feito, então, em escala mundial, sem que necessariamente uma empresa tivesse estrutura física e trabalhadores em determinado local. Durante a globalização, ocorreu o fenômeno da hipercomunicação, que é esse processo de expansão da internet, né? E da profusão de produção de conteúdo, de informação e de dados que os computadores pessoais permitiram. No qual a informação está disponível para o mundo, para todo o mundo de modo quase instantâneo. Quanto aos governos, eles se tornaram cada vez mais dependentes da economia internacional e dos órgãos de decisão internacionais, como a Organização Mundial do Comércio. Então ocorre aí uma perda de soberania e uma perda de autonomia dos governos dos estados nacionais. Por quê? Porque esses governos vão se tornar cada vez mais dependentes dos fluxos de capitais no mercado internacional, do fluxo de mercadoria no mercado internacional. Como que é possível entender isso? Os países das economias periféricas,
assim como as economias centrais, precisam de investimento para gerar crescimento da produção e da produção de bens e de serviços. Parte desses investimentos pode vir por meio de investimentos externos, né? Investidores externos aplicando os seus recursos em países como o Brasil, por exemplo. Esses investimentos podem vir de modo direto, né? Investindo diretamente na instalação de uma empresa ou de uma fábrica, por exemplo, ou comprando-se uma fazenda, ou comprando-se uma usina de produção de álcool ou de açúcar, por exemplo. Investimento direto, mas pode vir também através de investimentos via bolsa de valores, isto é, investidores externos comprando ações de empresas que são vendidas no mercado de ações, na bolsa de valores. Quando você compra uma ação de uma empresa, você entrega dinheiro, moeda, em troca de um documento que determina que você é um sócio dessa empresa. Com esse papel, você torna-se um pequeno sócio dessa empresa. Então, essa empresa irá compartilhar com você lucros, né, os chamados dividendos, no final do ano fiscal, caso ela tenha lucratividade, exatamente como um sócio. Então, os investimentos externos podem vir mediante a compra de ações na bolsa de valores. Só que, dependendo das condições da economia, se a economia está em situação de crescimento ou de recessão, em vez de mais produção, se está produzindo menos, os investidores, analisando os dados da economia, podem decidir retirar os seus capitais e levar para outro país. E isso é feito de maneira quase instantânea, porque todos os mercados estão interconectados nessa grande rede mundial de computadores, né? Nessa grande rede mundial de interconexão. Logo, se os investimentos externos são retirados de maneira maciça de um determinado país, o estoque de capital para investimento desse país diminui, né? Se, digamos, 10 investidores externos retiram os seus investimentos da Bolsa de Valores no Brasil, por exemplo, eles passam a vender as ações que eles haviam comprado, e quando essas ações são colocadas à venda, se elas ocorrem num cenário de recessão econômica ou de baixo crescimento econômico, ou se eles fizerem isso numa ação coordenada, todos ao mesmo tempo, há muitas ações sendo vendidas. E as ações são mercadorias semelhantes a qualquer outra. Se há muita alface sendo vendida no mercado, a tendência natural é que o preço dessa mercadoria caia. Por quê? Se tem muita alface sendo ofertada no mercado e poucos compradores com poder de compra para adquiri-las, elas só serão vendidas se forem vendidas a um preço menor, porque daí o João, em vez de comprar um pé de alface, ele pode comprar 2, já que o alface está custando menos. Então, quando há muita mercadoria ofertada no mercado, a tendência é que o valor de mercado dessa mercadoria caia, o preço dela caia, diminua.
Isso também ocorre no mercado de ações. Se há muitos investidores tentando vender as ações ao mesmo tempo, o preço dessas ações irá cair. E quando o preço dessas ações cai, o capital nominal das empresas cai junto com ela. Já cai junto com a queda dos preços. Imagine que o João tenha uma empresa e ele está perdendo investidores que estão vendendo suas ações na Bolsa de Valores. Se isso é uma ação coordenada, o preço dessa ação começa a cair no mercado. Portanto, o capital nominal dessa empresa vai diminuir junto com a queda no valor do preço das ações. Nesta situação, essa empresa terá dificuldades para renegociar as dívidas que ela possua. Qual banco ou qual banqueiro aceitará renegociar a dívida dessa empresa com a mesma taxa de juros se o capital dela caiu? Se o capital dela caiu, significa que ela está com pouca capacidade para saldar as suas dívidas. Se ela está com menos capacidade para saldar suas dívidas, quando ela tentar rolar a dívida que ela possui, o banqueiro, o banco, aceitará rolar essa dívida somente se ela for rolada a uma taxa de juros maior. Então, se a empresa devia 1.000 e a taxa desse empréstimo era 10%, ela tinha que pagar 100. Se a taxa de juros subiu para 20%, agora ela tem que pagar 200. Né? Então ela se descapitalizou, encontrou dificuldades para manter a sua operação e ao buscar crédito, empréstimo para sanear as suas operações, ela teve que pagar uma taxa de juros maior, o que fará com que ela se descapitalize ainda mais. Deu para entender essa relação entre investimento externo, descapitalização das empresas e, portanto, o aumento da incapacidade dessas empresas manterem as suas operações? Essas relações ficaram claras para vocês ou não? Me digam aí, por favor. Bom, então, a Viviane disse que sim, o Noemi disse que sim. Bom, então, suponho que vocês tenham entendido. Se tiver alguma pergunta, é só escrever no chat que eu vou respondendo. Então, esse é o sentido do que está escrito nesse parágrafo da sua apostila. Eu dei o exemplo da empresa. Agora tire a palavra empresa e coloque a palavra Estado. É a mesma coisa. Os estados, perdendo a sua capacidade de dar continuidade às suas operações. E que operações são essas? A administração das instituições que nos servem e a administração dos serviços públicos que o Estado nos proporciona como direitos constitucionais, como os direitos fundamentais. Né? As operações do Estado passam a ser realizadas com muito mais dificuldade, da mesma forma que o exemplo dessa empresa que eu acabei de dar. Então esse é o sentido da ideia e da premissa que está apresentada no nesse parágrafo da apostila. Os fluxos de capitais e de investimentos
ocorrem de maneira instantânea e planetária. Esses investidores podem decidir investir hoje na Indonésia, retirar esse investimento e investir na Coreia do Sul, ou investir na África do Sul, ou investir no Brasil, ou retirar do Brasil e investir na Argentina. Então, os estados nacionais, né, os governos das economias periféricas, passam a ficar à mercê de uma política que não é uma política de organizações de estados nacionais, como a Organização das Nações Unidas, mas políticas de caráter privado, políticas de administração de corporações planetárias cujo objetivo e cujo propósito é o interesse individual dos proprietários capitalistas destas corporações. Então você cria aí um choque distributivo, um choque de interesses entre as necessidades e os interesses dessas corporações, que são necessidades e interesses individuais, individualizados, e as necessidades dos estados nacionais, que são necessidades coletivas. Começa a haver um choque de interesses entre o interesse individual e o interesse coletivo. Então é nesse sentido que esse processo de globalização, né, esses fluxos de capitais, essa rede mundial de interconexão em escala planetária, criando novas condições históricas que passam a afetar todos os países do mundo a partir dos anos 90, justamente no período em que a ditadura militar no Brasil falia, ia à ruína, caiu, e justamente no período em que começava a haver o processo de redemocratização do país, com inclusive a promulgação da Assembleia Nacional Constituinte, que iria elaborar, debater e promulgar uma nova Constituição para a sociedade brasileira, a Constituição de 1988. Então esse é o contexto, e essas são as contradições que estavam postas e que ainda estão postas até a atualidade. Então vamos ver aqui mais à frente como que o Brasil se saiu diante desse contexto mundial e dessas contradições. Seguindo aqui na apostila, bom, já temos aí 34 minutos, o tempo passa muito rápido. Lembrando que o link para o registro da sua presença está aqui no chat. Bom, voltando aqui à apostila. Elege-se, portanto, um novo governo no Brasil. O governo Sarney. E aqui, de acordo com o texto da apostila, o grande desafio do governo Sarney era controlar a inflação, que continuou crescendo ao longo de 1985, fechando o ano em 235,1% ao ano. Imagine que você comprou 1 litro de leite em 1º de janeiro, e lá no final de dezembro, esse litro de leite está valendo 235% a mais. Mas, então, se você pagou R$1 nesse litro de leite em 1º de janeiro, 100% seriam R$2, correto? 200% sobre R$1 seriam
300 reais, 3 reais? É isso? Então, esse alto índice de inflação foi herdado da política econômica do governo ditatorial, da ditadura militar. Durante a ditadura militar foram feitas grandes obras de infraestrutura, construção de estradas e usinas hidrelétricas, com empréstimos externos, junto ao Banco Mundial, junto ao Fundo Monetário Internacional. Esses empréstimos foram feitos num cenário no qual a taxa de juros internacional estava baixa, porque a economia mundial vinha num processo de crescimento após a Segunda Guerra Mundial. Um processo de restauração dos parques industriais, de ampliação da capacidade produtiva e do desenvolvimento tecnológico. Portanto, vinha-se num cenário dos anos 60 e dos anos 70, num cenário de crescimento da economia mundial. E num cenário de crescimento da economia em âmbito mundial, em se tratando de das economias centrais, fundamentalmente, a taxa de juros praticada tende a ser baixa, porque a capacidade de pagamento das empresas e dos estados nacionais está preservada. Se a economia está crescendo, a coleta de impostos também está crescendo. Portanto, a capacidade de pagamento dos estados não está prejudicada. Ao contrário, está aumentando, está sendo ampliada, assim como as empresas. Portanto, a taxa de juro referencial tende a ser menor. Agora, num cenário de recessão econômica, a capacidade de pagamento sendo prejudicada faz com que a rolagem das dívidas e a rolagem do crédito operacional passe a ser feita com aumento da taxa de juros. Então, conforme as taxas de juros estavam baixas, emprestar dinheiro externo era favorável, porque se emprestava dinheiro, o país, o Estado Nacional Brasileiro, durante a ditadura militar nesse período, começo dos anos 70, começo dos anos 70, realizou empréstimos internacionais, porque as taxas de juros eram baixas, para investir em infraestrutura, na medida em que essa infraestrutura, no médio e no longo prazo, significaria ampliação da capacidade produtiva e da capacidade de geração de bens e serviços na economia brasileira. Portanto, o pagamento desses empréstimos a juros baixos, as parcelas desse empréstimo, poderia ser amortizada ao longo do tempo com o aumento da capacidade produtiva da economia brasileira. Porém, ocorreu algo nesse período, o chamado choque do petróleo. O que foi o choque do petróleo? Os países árabes, produtores e exportadores de petróleo, tinham as suas jazidas e as suas refinarias controladas por países estrangeiros. E o refino do petróleo, a cadeia de distribuição do petróleo no mercado mundial era inteiramente, e ainda é, controlado por corporações internacionais que são empresas privadas que não eram de propriedade desses países produtores de petróleo, os países árabes. Então, o governo desses países criou uma organização chamada OPEP,
Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Produtores e exportadores de petróleo. E essa organização passou a definir o preço do petróleo no mercado internacional. De modo que o preço do petróleo no mercado internacional deixou de ser controlado apenas pelas corporações privadas que controlavam a cadeia de refino de distribuição do petróleo em âmbito mundial. Qual foi o resultado disto? O aumento do barril de petróleo, o aumento do petróleo no mercado mundial. E vocês sabem, né? O petróleo é o principal fator da cadeia energética das economias, né? Boa parte da nossa economia, boa parte do da nossa capacidade industrial instalada é dependente do petróleo para funcionar. Além disso, os sistemas de transporte dependem essencialmente do petróleo. Portanto, se há um aumento do preço do petróleo no mercado internacional, ele é revertido para o mercado interno. E o preço, o aumento do custo da energia num mercado interno, numa economia, acaba sendo repassado em cadeia, né? Se você produz feijão e o custo de produção do feijão não aumentou em nada em comparação ao ano passado, mas se o custo do transporte do caminhão ou do comboio de trem que vai usar óleo diesel aumentou para transportar o feijão até o mercadinho do lado da tua casa, o preço final do feijão estará mais alto, ainda que o produtor tenha se esforçado para minimizar os custos de produção, ainda que o custo de produção do feijão não tenha aumentado em comparação ao exercício fiscal anterior, ao ano anterior. Se há um aumento na cadeia de transporte, o preço final será mais alto, será mais elevado. Consequentemente, isso gera inflação. Esse aumento no preço do petróleo fez com que as taxas de juros aumentassem também. E o aumento foi exponencial. Foi um aumento muito grande. De modo que os governos da ditadura militar no Brasil, que haviam feito empréstimos externos para financiar as obras de infraestrutura, para o ampliamento em médio e longo prazo da capacidade de fornecimento de geração de bens e serviços na economia nacional, tiveram que amargar o aumento do valor das parcelas desses empréstimos, porque a taxa de juros aumentou. Se você emprestou 1.000 a uma taxa de 10%, você paga 100. Se você emprestou 1.000 a uma taxa de 20%, você vai ter que pagar 20. Você vai ter que pagar 200. Ou seja, dobrou o valor da amortização que você tinha que realizar, da amortização do empréstimo que você contraiu. Como que você vai pagar essas parcelas da dívida se a economia não está crescendo na mesma porcentagem? Digamos que a taxa de juros aumentou para 20%. Teve um aumento de
de 10% para 20% significa que teve um aumento de 100%. Qual economia consegue crescer 100% durante o ano, de modo que isso gere um efeito positivo no volume de tributos que o Estado coleta? Para uma economia crescer 100%, em vez de fabricar 2 milhões de automóveis, tem que fabricar 4 milhões. Em vez de produzir 100 mil toneladas de trigo, vai ter que produzir 200 mil toneladas. Não há condições. Não há condições materiais nenhuma. Inclusive o custo energético para isso seria inviável. Você precisaria de muito mais energia no sistema. Não haveria condições, não haveria infraestrutura para isso. Então, qual é o resultado? A dívida externa começou a aumentar. E vocês sabem, né? Esse processo de juros é uma feitiçaria matemática, digamos assim. Porque trata-se de juros sobre juros. Os chamados juros compostos, se eu não me engano. Isto é, num mês você tem 20%, digamos 10% sobre 1.000. No mês seguinte, você tem mais 10% sobre o valor anterior acrescido dos 10% anteriores. Não é só o valor anterior puro, é o valor anterior acrescido dos 10% que já incidiram sobre ele. Né? Isso é juro, se eu não me engano, é a lógica do juro composto. Né? Então, o governo ditatorial, a ditadura militar que governou o país de 1964 após o golpe de Estado até 1985, implementou uma política econômica baseada em empréstimos externos que, na medida em que a economia mundial entrou em processo de recessão devido ao choque do petróleo e o aumento das taxas de juros, há uma dívida externa escalonar cada vez maior. E qual é o resultado disto? Se a dívida externa, a dívida do país, do Estado Nacional, aumenta, significa que o Estado vai ter que gerar capacidade de pagamento da amortização dessa dívida ainda maior. Obviamente que a capacidade desses estados de amortizar essas dívidas foi se tornando cada vez menor. E obviamente que essas instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial e até mesmo bancos privados, identificam esses fatores nas economias periféricas, como o Brasil, e a partir daí percebem que a capacidade de pagamento, a capacidade de rolar a dívida é menor, está diminuindo. Consequentemente, eles vão aceitar rolar a dívida a uma taxa de juros ainda maior. Então, você entra num processo através do qual, quanto mais diminui a sua capacidade de rolar a dívida, mais a taxa de juros sobre ela aumenta, que por sua vez diminui ainda mais a sua capacidade de rolar essa mesma dívida. Então, este é um dos fatores que explicam esse alto índice de inflação que atingiu o país no governo Sarney, 235,1% em 1985. Ficou claro para vocês como que se dá esse mecanismo como que se deu esse mecanismo de aumento da dívida externa brasileira durante a ditadura militar, durante a última década da ditadura militar no Brasil?
e a maneira pela qual o aumento da inflação foi causado pela corrosão da capacidade do Estado Nacional Brasileiro manter as suas operações e manter a rolagem da dívida externa. Isso ficou claro para vocês? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Faltam 13 minutos para concluirmos. O tempo infelizmente, é muito rápido. Lembrando novamente que o link para vocês registrarem a presença nessa aula online está no chat, compartilhado no chat. Basta clicar no link, abrir o formulário e registrar a presença. Então vamos retomar aqui o texto, temos 12 minutos ainda, vamos concluir essa parte. Bom, voltando ao texto da apostila. O grande desafio de Sarney era o controle da inflação, que continuou crescendo ao longo de 1985, fechando o ano em 235,1%. A situação insustentável fez o governo lançar ainda em fevereiro desse ano o Plano Cruzado. Foi criada uma nova moeda, o cruzado, que substituiria a moeda existente, que era o cruzeiro. Além disso, foi estabelecido um congelamento de preços. E os salários só seriam reajustados cada vez que a inflação atingisse 20%. Ora, vamos pensar um pouco. O governo estabelece o congelamento dos preços. Isso significa o quê? Que os preços estão congelados, eles não podem mudar, eles não podem mais aumentar. Se uma caixa de leite custa R$1 e o preço foi congelado, ela tem que custar R$1 da mesma forma, amanhã ou depois. O preço está congelado. Consequentemente, o índice de inflação sofrerá impacto desse congelamento, né? Ora, de que modo a inflação poderia chegar a 20% se os preços estão congelados? Consequentemente, o valor dos salários, né, dos trabalhadores brasileiros, segundo as medidas desse plano econômico, dificilmente seriam reajustados. Os salários dificilmente sofreriam reajustes. Obviamente que essa medida de congelamento não durou muito e não foi bem sucedida. Vamos ver aqui. Inicialmente, a população aprovou a medida, uma vez que se viu beneficiada pelo congelamento de preços, né? 1 litro de leite vai valer R$1 ou um cruzado no começo do mês, e ao final do mês estará valendo um cruzado, porque o preço está congelado pelo governo. Márcia levantou a mão, pode falar. Pode falar ou escrever. Abre o microfone. Quer falar alguma coisa, Márcia? Não vai, acabou caindo. Bom, então, retomando, se os preços estão congelados, né, significa que o litro de leite vale um cruzado no início do mês, assim, e continua valendo um cruzado após 30 dias, no final do mês. Entretanto, muitos produtos começaram a sumir das prateleiras, sumir misteriosamente das prateleiras, pois as empresas, né, pois os empresários, fazendeiros,
industriais, varejistas, atacadistas, alegavam que teriam prejuízo se vendessem pelos preços estabelecidos. Ora, se todos os preços estão congelados, por que os custos de produção desses empresários estaria aumentando? A matéria-prima, os insumos que eles necessitam para produzir os seus produtos ou para fornecer os seus serviços também estão congelados. Então o custo de produção não aumentou. E como nós vimos no parágrafo anterior, se os preços estavam congelados e se o salário só poderia ser reajustado se a inflação chegasse a 20%, se os preços estão congelados, dificilmente a inflação chegará a 20%. Haverá um impacto inflacionário devido aos gastos do Estado, ou da emissão, ou dos mecanismos de emissão de papel moeda, ainda que não na forma impressa, ocorressem. Mas, de qualquer modo, se o plano econômico fosse bem sucedido, a inflação não ultrapassaria 20%, os salários não teriam reajustes, portanto, o custo de produção não poderia aumentar, nem pelo aumento das matérias-primas, dos insumos, ou dos serviços correlatos, e nem da massa salarial, nem do valor dos salários. Então, a alegação de que esses empresários teriam prejuízo se vendessem pelos preços estabelecidos pelo tabelamento dos preços, pode ser contestado. Em fins de 1986, o governo federal lançou o Plano Cruzado 2, na medida em que as primeiras intervenções na economia do Plano Cruzado 1 não tiveram sucesso. E continuou não tendo sucesso para conter a inflação, porque houve um choque de desabastecimento que desestabilizou o valor da moeda e desestabilizou as medidas adotadas pelo governo. Isso fez com que a inflação chegasse a 1.782,9% ao ano em 1989. Imagine que você começa 1º de janeiro pagando um cruzado num litro de leite, e no final de dezembro esse litro de leite aumentou 1.782%. Imagine o quanto isso corrói o valor de compra do salário, o quanto isso corrói a renda familiar. Houve um empobrecimento generalizado e um processo de recessão econômica. Há uma corrosão da renda familiar, do poder aquisitivo dos trabalhadores, camponeses, operários, serviçais. A corrosão dessa renda, a desvalorização dessa renda diminui a capacidade aquisitiva, a capacidade de compra, capacidade de consumo. Consequentemente, a produção e a oferta de bens e de serviços na economia começa a diminuir. Não adianta você produzir mais sapatos se as famílias estão sem renda para comprar esses sapatos. Então você vai produzir menos. Se o poder de consumo cai, você não só produz menos, como você demite empregados. Você produz menos, causa demissão, que levará, consequentemente, a maior queda na capacidade de consumo da sociedade.
Portanto, essas são as razões pelas quais se afirma, né, no âmbito da pesquisa do campo da economia, que a década de 80 foi a década perdida, porque nós passamos boa parte da década de 80 num cenário de hiperinflação, num cenário inflacionário, no qual o poder aquisitivo da massa salarial, da renda familiar, foi sendo corroído pela inflação, fazendo, portanto, com que a capacidade de produção de bens e de serviços fosse diminuindo. Isto significa um contexto e um cenário de recessão econômica. Então nós vivemos um cenário de recessão econômica no Brasil ao longo de toda a década de 80. E ela tem a sua origem, dentre outros fatores, no endividamento externo do país, realizado durante a ditadura militar, feito com organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e até mesmo instituições privadas. Bom, ficou claro o que eu expliquei até aqui? Já são 8 horas, eu vou encerrar por aqui. Tá? Não esqueçam de registrar a presença. Eu vou deixar um pouquinho mais aberto aqui para dar tempo de vocês abrirem o Forms e registrar a presença nessa aula.
aqui os seus dados. NER é o número do passaporte.